Olá, hoje é sexta-feira, 20 de maio. Os primeiros dias de uso das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Teve vandalismo, mas a maioria das pessoas está usando corretamente as bicicletas. Opções de qualificação profissional em cursos de especialização, mestrado e doutorado. A UPF apresentou ontem os cursos que vão ser oferecidos em 2016. Nosso convidado no estúdio é o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha, que está em Passo Fundo, participando do 6º Seminário Nacional de Língua e Literatura aqui na UPF. Na edição de hoje, também o lançamento de mais uma edição da Cantata Natalina. Toda sexta tem dica de cinema para o fim de semana. E ainda no quadro Acorde de hoje, uma banda de multi-instrumentistas formados aqui pela UPF. O canal de notícias está começando. Fique com a gente porque tem mais conteúdo. Já são 10 as escolas ocupadas por estudantes em Passo Fundo. No estado, são mais de 70. Os estudantes reivindicam melhorias na infraestrutura e também no ensino. O índice de professores paralisados também aumentou no decorrer da semana, segundo o 7º núcleo do CEPERS. A entidade estima que 80% da categoria aderiu ao movimento, que tem como ponto principal de luta o fim do congelamento dos salários proposto pelo governo do estado. Hoje à tarde, o CEPER se reúne para organizar as atividades das ocupações no final de semana. Com o ambiente profissional cada vez mais competitivo, a qualificação ajuda a manter um profissional no mercado de trabalho. A UPF lançou ontem à noite os cursos de doutorado, mestrado e de especialização, agora de 2016. Imprensa e convidados especiais acompanharam o lançamento da campanha em uma casa noturna de Passo Fundo. A universidade está oferecendo à comunidade 6 cursos de especialização, 6 mestrados e 2 doutorados em diferentes áreas do conhecimento. O profissional de hoje tem que estar preparado e o primeiro passo é a qualificação, né? Tanto em nível de especialização quanto um nível mais aprofundado do stricto sensu, mestrado, doutorado. Hoje os diferenciais são esses, né? Uma pessoa só formada na graduação, ela perde no mercado se não tiver uma educação continuada, um mestrado, um doutorado, uma especialização. Formar profissionais aptos às mudanças do mercado é um dos objetivos do programa de pós-graduação. Pessoas e empresas investem cada vez mais no aprimoramento profissional. Nós já temos 15 programas de pós-graduação, vários cursos de especialização. Então, o aluno que vem para o vestibular, ele vem participar de um circo de geração de conhecimento, assim, que é uma coisa muito maior. Abriram hoje as inscrições para os cursos de mestrado e de doutorado aqui na UPF. Os cursos de especialização terão inscrições abertas em 1º de junho. Todas as informações você encontra no site upf.br/pós. Bom, para divulgar estudos linguísticos e literários, está acontecendo aqui na UPF o 6º Seminário Nacional de Língua e Literatura, Teoria e Ensino. A discussão do encontro envolve o ensino e a aprendizagem da educação superior e também educação básica. E um dos participantes deste seminário é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João César de Castro Rocha. Professor, seja bem-vindo ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui no Sul. Em um dia de frio, de chuva, como o dia de hoje, o senhor deve estar estranhando um pouquinho, não é, professora? Eu gosto de frio, mas está um pouco forte. Ah, tá certo. Professora, vocês estão discutindo desde ontem o que envolve estudos literários. Eu queria que o senhor nos conceituasse um pouquinho de que tipo de obra vocês estão falando. Essa é uma pergunta sempre difícil, porque não há uma definição única para o que seja literatura. Mas uma aproximação possível é que o texto literário é aquele texto cuja estrutura exige a participação ativa do leitor. Isso quer dizer que a estrutura do texto literário se define por uma série de lacunas. Mas essas lacunas não são falta nem ausência, são uma ponte que exige que o leitor supra aquela lacuna
com a sua imaginação. Nós podemos também receber como exemplo algumas grandes obras aí de textos literários? Com certeza. Para que ilustre ainda mais, professor. Por exemplo, em Dom Casmurro, de Machado de Assis, ele define isso. Ele diz que há 2 tipos de texto. Há os livros confusos, porque tudo querem dizer, e ao quererem dizer tudo, confundem e não explicam. E há, diz então o Machado, os livros omissos. E diz o narrador, esses são os melhores de todos, porque nos livros omissos, tudo aquilo que o autor não diz, eu imagino por mim mesmo. E assim eu construo um outro livro junto àquele. E qual é, professor, a contribuição da leitura de obras como essas que o senhor está nos citando para uma pessoa que está no ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, ou nós, adultos, profissionais que estamos aí no mercado? Para todos nós, a leitura literária é uma experiência única. Nós vivemos hoje uma civilização que é dominada sobretudo pela imagem, pelo audiovisual e pelo universo digital, em que tudo é muito rápido, em que, num certo sentido, a nossa imaginação se encontra atrofiada porque há um excesso de imagens. Nesse sentido, a leitura literária hoje, em 2016, ela tem uma importância como talvez ela nunca tenha tido antes, porque a leitura literária, ao despertar a imaginação, ao exigir do leitor uma atuação forte e decidida, é um tipo de leitura que é um contraponto fundamental para a civilização da internet e da notícia do último minuto. E desse excesso de vídeos que todo mundo tem acesso hoje em dia com tanta facilidade. Exatamente. Então, professor, a orientação, pelo visto que o senhor está nos trazendo, é dar uma pausa para isso tudo, para esse mundo tão audiovisual, para ler um bom livro. Quais são sugestões básicas, assim, para quem quer começar agora? Literatura brasileira contemporânea, então, para que nós valorizemos os nossos autores. Um autor como Luiz Rufato, que terminou há pouco tempo, uma pentalogia, um conjunto de 5 romances que ele denominou a pentalogia de um inferno provisório, e que é o primeiro autor da literatura brasileira que trabalha com as classes mais pobres e tenta compreendê-las. Uma autora, para fazer um pandan, Carola Saavedra, que publicou recentemente um romance chamado, olha que título sugestivo, O Inventário das Coisas Ausentes. A leitura literária sempre é isto, sempre é uma lista de tudo aquilo que não temos ou que não vemos. Então, há muitos autores da literatura contemporânea que seriam muito importantes para essa ideia de que a leitura literária exercita fundamentalmente a nossa imaginação. E aí festas literárias, jornadas como a de Passo Fundo, encontros com a mesma finalidade, mas com nomes diferentes, ajudam a semear ainda mais esse grão que é tão importante no desenvolvimento de uma pessoa, que é a leitura literária. Isso, esse é um ponto fundamental. Mas não existe no Brasil nada semelhante às jornadas de Passo Fundo. Porque há muitos festivais literários no país que confundem a experiência literária com a festa e o encontro com o autor. O que é importante, mas não é tudo. Muito mais importante do que ver o autor e encontrá-lo, do que conversar com a autora, é muito mais importante, na solidão da sua casa, ler o livro. O esforço que as jornadas de Passo Fundo fazem de convidar autores cujas obras foram lidas pelos estudantes é um exemplo único que deve ser preservado. Professor, olha, o nosso tempo acabou aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigado por me receber. Um bom retorno ao Rio de Janeiro. Muito Obrigada, obrigado. professor. Bom, nós estamos apenas no mês de maio, mas já tem um grupo pensando no Natal. Foi lançada hoje pela manhã a 10ª edição da Cantata Natalina. Um café da manhã para a imprensa, patrocinadores e autoridades marcou o lançamento de mais uma cantata. Gratidão é o tema desta edição. Essa foi a forma que a Rede de Educação Notre Dame encontrou de valorizar esse importante sentimento e de agradecer o apoio da comunidade pelos 10 anos de existência da cantata. Em média, cerca de 400 estudantes se apresentam no espetáculo, além de familiares, professores e voluntários. Feito o lançamento, a próxima etapa é pensar no roteiro do espetáculo e começar a ensaiar. E pela prévia, que foi apresentada hoje, vem muito talento por aí. As
As apresentações em Passo Fundo serão nos dias 19 de novembro e 13 e 10 de dezembro. Em Carazinho, o show da cantata acontece no dia 26 de novembro. Depois do intervalo, a gente fala sobre os primeiros dias de uso das bicicletas compartilhadas em Passo Fundo. Teve vandalismo sim, mas a maioria das pessoas está usando corretamente esse recurso. A gente fala sobre isso depois do intervalo.